Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Como que como que tá esse dia? Esse dia que fez o Senhor para você e eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada com esses dias de reflexões a respeito do que está na palavra do Senhor, tá? Porque o que nos sustenta é a palavra revelada, é a palavra inspirada que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos nos alimentar e nutrir o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma, para que possamos avançar. Então eu quero que você já pegue aí a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia e, e se prepare porque a gente vai hoje no número 26. Você está se surpreendendo com você, talvez você imaginou que você não conseguiria ir até o final. O correto, na verdade, uma vida saudável em Jesus é você ter uma vida diária de nutrição da palavra, né? De você ler no mínimo um capítulo por dia, né? E as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Querido, quando nós temos prioridade, tempo não se tem. Tempo ele se cria. Então a questão não é tempo, a questão são prioridades, né? Então eu quero te provocar, eu quero te desafiar que você tenha essa vida devocional com o Senhor, né? De você aprender a orar a palavra, né? Eu não sei se você aqui já foi instruído, já foi instruída para isso. Orar a palavra. O que é orar a palavra, né? Como que funciona orar a palavra? Então, são ferramentas que nós temos para nós acessarmos ao Senhor Jesus, né? Porque quando você ora a palavra entra dentro de você. E aí você literalmente é confrontado com aquilo que você está orando. E é muito edificante, tá? Talvez em outra oportunidade a gente pode estar falando a respeito disso. Vamos lá? Provérbios 26 diz assim o texto: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Então, deixa eu corrigir algo aqui. Na verdade, não é corrigir, é acrescentar. No vídeo anterior, eu falei a respeito de escória e acabou que eu não dei uma definição específica de escória, né? Escória é algo que não serve para nada, é algo que é rejeitado porque não tem valor no que se carrega, né? Então, ontem, em Provérbios aqui, nós lemos a respeito dessa palavra escória. Então, escória é tudo aquilo que é desprezível, tudo aquilo que é repugnante, tá? Só pra gente, só acrescentar mesmo. Primeiro que o tolo, ele não sabe receber honra. A interpretação de honra pro tolo, exemplo, você vai honrar alguém. O tolo vai olhar e vai falar assim, tem interesse, tá com segundas intenções. Se você fizer para ele vai se achar tão, tão, tão importante que ele não vai entender o propósito daquela honra. Então, quando o texto bíblico assim, olha, dê honra a quem tem honra. Não honre quem não carrega honra.
Se você honra, é porque você carrega. Porque só honra quem tem consciência disso. E o que, que é honra? É dar ao outro aquilo que é de direito dele. O que, que é reconhecimento? É um prestígio. E você pode honrar as pessoas em várias formas. Você pode honrar com suas palavras, você pode honrar com um presente, você pode honrar é, intercedendo. Tem várias formas de honrar. Como que honra a Deus? Obedecendo a Ele. Então o tolo, ele só desonra. E se ele receber honra de alguém com um coração simples, ingênuo, vai ser uma honra inapropriada, tá? É, como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. Olha, é muito importante a gente ler esse texto aqui, que é sobre isso. Hoje nós temos hoje nós temos um desafio no nosso meio, né, como Igreja de Cristo, que muitas pessoas elas supervalorizam os poderes do diabo. Não porque Satanás, porque o diabo, porque. E aí elevam o nível de poder de Satanás. Aí nós temos que olhar biblicamente. O que, que a Bíblia me fala a respeito disso? Tá? Primeiro, a Bíblia vai dizer que nós não podemos. Deixa eu encontrar a palavra correta. Subestimar os ardis de Satanás. Ou seja, nós não podemos subestimar a capacidade do diabo. Por quê? Porque Satanás, ele não lê pensamentos. Satanás não é onipresente. Satanás não é onipotente. Porém, todos os dons que ele tinha, Deus ele não tirou. Ele continua tendo poder. Ele continua tendo dons. Ok? Ok. E aí, o que que acontece? E aí eu vou contar aqui uma experiência para você conseguir entender esse pano de fundo que eu quero entregar. Chegou até a mim um caso de que uma pessoa, quando essa pessoa estava dormindo, literalmente era atacada por um demônio. E esse demônio agredia essa pessoa. E agredia de deixar marcas. E isso nós estamos falando aqui dentro de um contexto de quem crê nisso, em quem crê na Bíblia, quem crê no mundo das trevas, quem crê no reino da luz, né? E, e a pergunta era, peraí, por que está acontecendo isso comigo? Eu estou servindo a Jesus, estou indo no culto, por que está acontecendo? E, e nós conversando, eu disse o seguinte, olha, você sabe por que ele faz isso? Sabe por que ele te toca? Porque você acredita que ele tem poder para te tocar. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem dá poder para Satanás, eu não diria poder, eu diria legitimidade, legalidade para Satanás tocar é o indivíduo.
tá? Nós temos duas possibilidades biblicamente para isso acontecer. Primeira possibilidade, permissão de Deus, né? Assim como Deus permitiu Satanás tocar literalmente em Jó, você lembra muito bem disso. Deus permitiu. Ponto. Segundo, é literalmente o indivíduo acreditar que Satanás tem esse poder de tocá-lo. E quando ele acredita que Satanás tem esse poder de tocá-lo, é porque essa pessoa ela não tem uma identidade espiritual bem definida em Deus. Entende? Por quê? Tem outro texto que diz assim que é, é, Satanás não tem poder para tocar em ninguém que está dentro do propósito de Deus. Eu sei que o finalzinho do texto é: e o maligno não lhe toca. Se você lembrar desse texto aí, provavelmente depois esse vídeo vai ser lançado, eu já vou ter encontrado esse texto. Mas como está no meu aparelho de telefone, aí eu não consigo pesquisar aqui. Mas está dizendo o seguinte: o maligno não toca. Por quê? Porque é aquele que sabe quem é aquele que sabe a identidade que tem, ele sabe o pai que ele tem, ele sabe a autoridade que Deus tem. E é o que Paulo vai falar: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Agora, só tem essa consciência quem sabe a sua identidade em Deus. Quem não tem a identidade definida em Deus, acontece isso. Satanás, ele toca. Por que ele toca? Porque o indivíduo acredita. E aí, qual foi a minha direção? Olha, você acredita que ele pode te tocar. Porque se você acreditasse e você cresce que aquele que está em Jesus, o maligno não lhe toca, você, quando eles. Porque em batalhas espirituais, isso é natural. Você sentir opressões externas, atmosféricas, em ambientes que você entra. Isso são batalhas naturais. Tá? E aí o que acontece? Quando ele aparecer para você, você vai o confrontar. Você não tem autoridade para tocar em mim. Porque maior é aquele que está em mim. E eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Ou seja, olha a importância de você saber sua identidade em Deus, querido. Então muitas pessoas, elas vivem assim: ah não, eu vou no culto, eu vou na igreja. Não, Deus não chamou você para ir no culto. Você só vai conseguir descobrir a sua identidade se você se submeter a um processo de discipulado. Caso contrário, você vai ser apenas um religioso que gosta de ir ao culto. Você vai ser um religioso evangélico. Mas na hora que você se deparar com uma pessoa possessa, existem pessoas que têm 30 anos de cristão, nunca expulsou um demônio. Entende? Por que isso acontece? Porque o caminhar daquela pessoa eu diria que a alimentação é nesse miojo. São alimentos que não nutrem. Até alivia a fome, mas não sustenta. E o que te sustenta? O que te arma a sua mente, seu espírito, para você estar pronto para esse embate? É um discipulado no dia a dia, a partir da palavra de Deus, para você descobrir a identidade que você tem. E o discipulado é o quê? Para ser discípulo, tem que ser obediente. Jesus foi obediente. Imagina, Jesus, estando em uma posição eterna, divina, ele se fez homem. Imagina ele se fazendo homem, carne humana, natureza humana. Ele teve que se submeter à instrução do Pai,
Os pais que eu estou dizendo aqui não são pais biológicos, são os pais responsáveis por instruir Jesus para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Ele teve que se submeter à instrução de José, à instrução de Maria. Ele teve que se submeter a ser criança, a aprender a falar, a aprender a andar, aprender a ler, aprender a se alimentar. Então não faz sentido se Jesus ele se submeteu a esse processo de discipulado. Então, quem resiste a esse processo, quando chega em um nível de batalha espiritual, ela padece. Ela se torna vítima, é oprimida, possessiva. Então esse texto aqui está dizendo o seguinte, olha, como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo e não chega ao seu destino. O que significa isso? Hoje, nós temos muitas famílias disfuncionais, que quando elas estão em seus momentos de crise, de estresse, etc e tal, o que eles fazem? Eles amaldiçoam as pessoas. Ah, eu te amaldiçoo, fulano de tal. Ah, eu amaldiçoo não sei quem. Enfim, eu conheço algumas pessoas que também foram amaldiçoadas pelas suas lideranças. Né? No sentido de, eu não te abençoo, você está debaixo disso, você é isso e aquilo. O texto está dizendo o seguinte, que pode sim uma maldição pegar? Pode. Pode sim. Se tiver legalidade, pega. Por que existem pessoas que são cristãs e são vítimas de macumbaria, que são vítimas de feitiço, de bruxaria? Por quê? A gente tem que avaliar alguns fatores aqui. E eu quero fazer com que você reflita, porque você está aqui para você literalmente aprender a partir da palavra de Deus. Alguns fatores. Aceitei Jesus, acabou. Satanás não me toca. Calma, não é assim. É um caminho. E você vai ter que ser discipulado, ser treinado, ser instruído na palavra de Deus para você ter acesso e consciência à sua identidade. Quando você descobre quem o Senhor é, a obra que ele fez na cruz, ao seu favor e pela humanidade, o que acontece? Você descobre a identidade de Deus, o seu Pai. Segundo passo, sua identidade. Quando você descobre quem é o Senhor e quem é a sua identidade espiritual em Deus, você descobre seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, aí vem o que está escrito lá em, eu acho que acredito que, não sei se é 1º ou 2 Coríntios 11, que fala a respeito da ceia. Fala o seguinte, olha, para que vocês precisam discernir o corpo de Cristo. Depois que você discernir o corpo de Cristo, aí você vai desfrutar do que o corpo de Cristo te oferece. Então, eu preciso descobrir a identidade de Deus, a minha identidade, e aí eu vou discernir o corpo de Cristo. Quando eu consigo discernir o corpo de Cristo, a minha identidade ela já está desenvolvida. Ok. Então, para uma maldição pegar, para que possa um trabalho pegar, é legalidade. O que é legalidade? Um pecado oculto, um princípio quebrado. E princípios esses que eu estou dizendo é princípios diante de Deus que a palavra nos direciona. Obediência ao Senhor. Entende? Aliança no seu casamento.
São legalidades no mundo espiritual. E o que eu estou expressando aqui não é o que eu penso, é a palavra do Senhor. Então eu não quero que você se desespere. Aqui é para você ser instruído. Você foi instruído, você vai refletir no que você foi instruído e a partir dali você vai orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero avançar, eu quero amadurecer, eu quero me fundamentar para que eu não possa me perder. Então, o que faz com que o maligno toque, o que é uma maldição alcance? Tá? Primeiro, não conhece o Senhor, não sabe quem é. Correto? Primeira coisa. Segunda coisa, legalidade. Correto? É sobre isso. Ah, mas e a permissão? Não, a permissão é quando Deus permite na vida de alguém que precisa ser desenvolvido, amadurecido diante de Deus, para que o Senhor revele a essa pessoa algo melhor e maior. Foi o que aconteceu com Jó. Deus estava querendo desenvolver Jó. Por isso que ele permitiu. Então aqui o texto está dizendo assim, ó, a maldição sem motivo, ou seja, não tem causa, e a pessoa lança, não pega. Compreende isso? É sem causa, é sem motivo, não pega. Então não se preocupe. Não porque fulano de tal Deus revelou, porque hoje em dia é assim, né? Tem muitas pessoas que não têm o que pregar, fica revelando que os outros estão fazendo macumba para os outros. Pastor, mas o senhor crê? Claro que eu creio em revelação. Eu não creio quando o que rege um ministério é isso. É um dom de... Não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai, Deus não sei o quê. Entende? Então, primeiro que você precisa entender, você não precisa ter medo do diabo. Você precisa saber quem ele é. Ok? O que a Bíblia vai dizer? Resista ao diabo. Qual que é o processo? Eu preciso submeter ao Senhor, resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Se submete ao Senhor, obedece ao Senhor, é resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? Entende? É porque existem batalhas que você vai ter que ser resistente. Vamos continuar o texto? O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo. A gente já tem falado sobre o tolo aqui. Então tá aqui, ó. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao tolo com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Eu já errei muito em tratar tolo com respeito e sabedoria. E quando eu falo respeito, é em nível intelectual mesmo. De achar que a minha entrega estava no mesmo nível de absorção do outro. Quando eu percebi o nível de tolice, eu diminuí a comunicação e coloquei no beabá. Entende? E aí você vai colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Porque existem pessoas que não querem sair da tolice. É um orgulho ser tolo. É um orgulho ficar no mundo da Alice de País da Maravilha, que quando deitam, que quando acordam, ficam viajando em suas cabeças perdidas na vida. E cada hora tem uma direção, cada hora tá pensando numa coisa.
Não! Trate o insensato como insensato. O insensato vai te falar uma doideira? Ah, porque Deus me falou. Aí você tem que pensar assim, peraí, mas qual a base bíblica? Baseado em quê? Mas antes falou isso, agora falou isso. Deus tinha falado isso, agora Deus falou isso. Deus mudou que não é tolo. Então o tolo você tem que falar, é mesmo? Ah, glória a Deus, né? Deus te abençoe, é isso mesmo. Senão vai ficar dois bobos conversando, dois tolos conversando. É... Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Ele vai pensar que ele é sábio. Não, trate um tolo como tolo. Trate um imaturo como imaturo. Não estou dizendo para você desrespeitar, afrontar, apontar. Não, é o comportamento. Como que você trata uma criança de 5 anos? Qual que é o seu nível de comunicação para essa criança? Ponto. Ok. Esse perfil que tem comportamento insensato, trata como insensato também. Não que você seja, mas você. A pessoa falou uma loucura, que é tudo imaginativo, e outra, a maioria do tolo não conhece Bíblia. Se você perguntar qual que é o plano de salvação, me fala aí, me explica o plano de salvação. Você sabia que 75% dos cristãos não sabem escrever o plano de salvação? Esse é o básico do evangelho. Esse é o fundamento para uma evangelização. Ou seja, do contrário, ele pensará que é mesmo sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Meu Deus! Você tem emprestado as expressões do seu coração para quem? Quem tem sentado à sua mesa? Você tem colocado os seus ouvidos para ouvir quem? A sua boca pede conselho para quem? Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao tolo. Não, em nome de Jesus. Não perca tempo com quem não sabe o beabá e os princípios. Mas espera aí, mas ele não precisa ser instruído? Sim, mas como que eu descubro o que ele quer ou não? Coração ensinável. Todo sintoma de quem quer crescer é o coração ensinável. E como que eu vou descobrir que ele tem um coração ensinável? Primeiro, apetite. Segundo, disponibilidade, disposição, submissão, comportamento. O comportamento não mente. O comportamento do ser humano não mente. Você dá uma direção aqui, o comportamento vai dizer se aplicou ou não, se reproduziu ou não. Entende? Como um ramo de espinho nas mãos do bêbado. Assim é o provérbio na boca do tolo. Como arqueiro que atira ao acaso. Assim é quem contrata o tolo ou primeiro que passa. Já aconteceu de você chamar o quebra-galho? Aquele cara que faz tudo? Olha, eu sou pedreiro, eu sou pintor, eu sou gesseiro, eu sou eletricista, eu sou mecânico, eu sou cozinheiro, eu sou tudo. Aí tá dizendo o seguinte, é como um arqueiro que atira
ao acaso. Assim é quem contrata o tolo e contrata o primeiro que passa. Então está dizendo o seguinte: você precisa ter um planejamento. Não haja de acordo com o desespero da sua circunstância. Olha que maravilha essa palavra. Glória a Deus. Agora, olha esse texto aqui. Como o cão, cachorro, como cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Todo comportamento repetitivo revela um coração tolo. Me prova na Bíblia, vou te provar. Lembra do povo que saiu do Egito? Povo hebreu? Sim. Aquele trajeto demoraria 40 dias. Demorou quanto tempo? 40 anos. Por quê? Quem determina o tempo do deserto não é Deus, é você. Como assim, pastor? Como assim? Que loucura é essa? É porque assim, no deserto, quanto mais rápido você aprende, mais rápido você passa dele. No deserto, quanto mais rápido você entende, quanto mais rápido você aprende, mais rápido você passa. Como que no trajeto de 40 dias demora 40 anos? Porque eles não entenderam. É tanto que não entenderam que a única geração que entrou na Terra Prometida foi a geração de Josué e de Caleb. O resto morreu tudo no deserto. Por quê? Porque não conseguiram entender, não conseguiram aprender o processo do deserto. Jesus no deserto. O deserto foi para quê? Foi para revelar nas regiões das trevas a identidade de Jesus. E quem levou ele para ser tentado? O Espírito de Deus. Ele foi conduzido. Ele foi ordenado ao ministério, reconhecido, agora ele é conduzido ao deserto. Só que, por que ele ficou lá? Quantos dias? 40 dias? É coincidência? Quanto mais rápido você entende, deixa eu te dizer, todo deserto que você passa é para te promover em Deus, é para amadurecer em Deus, é para você ser equipado com algo que você não tinha antes. Jesus entrou no deserto com um propósito e saiu literalmente o quê? Quem serviu? Jesus. E o texto vai dizer que assim que Satanás se retirou, veio um anjo e serviu Jesus. Sabe qual que é o problema? É que se você está numa família que as pessoas não estão entendendo o processo e não estão aprendendo, eles estão atrasando você a acessar a terra prometida. Josué demorou 40 anos, ele poderia, porque ele foi obediente, só que ele era o líder. As pessoas comuns têm direito de desanimar, de desistir, de fazer um tanto de coisa, mas o líder não. O líder não tem essa escolha. As pessoas comuns, hoje tem culto. Hoje eu não tô afim de ir, não. As pessoas comuns têm esse direito. Quem tem um chamado diante de Deus não tem esse direito. Não tem essa escolha. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Lembra que nós trabalhamos aqui? Você nunca vai ouvir alguém que é humilde dizer, gente, olha como que eu sou humilde. Você nunca vai ouvir alguém que tem sabedoria dizer, gente, porque dentro da minha sabedoria. Gente, como eu sou sábio. Não.
Por quê? Porque é algo natural. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, o leão feroz rugindo nas ruas. Ou seja, a desculpa de quem tem preguiça de servir a Jesus, de dizer sim ao seu chamado, de pegar a mão no arado e começar a trabalhar no reino de Deus. Aquele que tem preguiça emocional de assumir aliança no seu casamento, no seu relacionamento. Aquele que tem preguiça espiritual de ocupar o seu lugar no corpo de Cristo, de começar a se desenvolver e a entregar no reino de Deus e parar de dar desculpa de que fulano me feriu, que fulano de tal me abandonou, que fulano de tal. Para de dar desculpas. Ocupe seu lugar. Como a porta gira na dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso mete a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à boca. Sabe por que eu vejo isso? E assim, aqui o texto, Salomão, ele está dando aqui uma direção a respeito de trabalho. A aplicação que eu faço aqui é o seguinte, gente. Quantas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia? Porque, deixa eu te explicar algo aqui. Você acha que é fácil ler a Bíblia? Você acha que a sua natureza humana quer ler a Bíblia? Você acha que a sua alma quer orar? Você acha que a sua alma quer conhecer a Deus? Quer buscar a Deus? Quer que Deus se revele a você? Não, a sua natureza não quer. Ler a Bíblia é uma batalha espiritual. Orar é uma batalha espiritual. Ou você acha que quando você vai ler a Bíblia, parece que nada faz sentido, as coisas estão vazias, sua mente fica procurando uma distração, e aí alguém te liga, alguém bate no portão, acontece alguma coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a prioridade fica para trás. Você acha que isso é natural? Isso é Satanás tentando distrair a pessoa. Então, tipo, a pessoa torna preguiçosa de aprender, preguiçosa de aplicar um conselho na vida. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Já viu aquela pessoa que quando você fala com ela, mas é que você parou para pensar nisso, em você fazer dessa forma? Não, não, mas é porque é assim, assim, assado. Não, é porque é disso, disso. Aí você fica pensando, né? Como assim? Tá aqui, o preguiçoso se considera, ou seja, o tolo, ele tem um coração orgulhoso. Ele não aceita ser corrigido. Ele não aceita ser ajustado. Você já viu aquela pessoa que está fazendo errado? E aí você, às vezes, né? Eu acredito, chamaria isso de o equívoco da misericórdia. Por que o equívoco da misericórdia? É um equívoco porque você vai repreender um tolo, você vai tentar ajudar um tolo, mas com a intenção de misericórdia, de fazer com que a pessoa mude, que a pessoa ajuste o comportamento, recalcule seu comportamento. Aqui você poderia fazer assim, 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 assim. Não, não quero, não tô afim. Tá aqui. Por quê? Porque o preguiçoso, e esse preguiçoso aqui pode ser em vários aspectos, emocional. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você se movimentar fisicamente é uma coisa. Outra coisa é você se movimentar aqui, no seu psicológico, no seu psique. Aqui exige muita energia. E é uma energia emocional, é uma entrega emocional que exige muito. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer,
Assim é quem se mete em discussão alheia. Quem já pegou aí um cão pela orelha? Entrou em um assunto aí, o vizinho, e o vizinho tá lá brigando e daqui dali, de repente quando você entra, você toma um sopapo no pé da orelha, e aí você fica irado porque você tentou ajudar e acalmar, porque você é crente, e acabou que daqui a pouco a pessoa que você estava tentando proteger começa a te xingar, me solta porque você também é isso, e quando você assusta que não, você está no meio da bagunça. Você vai tentar ajudar e o que você tem a ver com isso? Tá aqui, ó. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer. Já tentou pegar um cão pela orelha? Difícil, hein? Eu nunca peguei. Sim, mas provavelmente vai ser mordido, é ou não é? Então reflita sobre isso aqui. Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Conhece? Como louco que atira brasas e flechas mortais, ou seja, capaz de destruir família, amizades, ministérios. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: só estava brincando. Sabe aquelas brincadeiras de duplo sentido, triplo sentido? Corta da sua vida esse comportamento de pessoas, esse perfil de pessoas. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Deixa eu te falar uma coisa. A fofoca só é fofoca porque tem o reprodutor dela. Sabia disso? A fofoca só tem a reprodução porque existe alguém que ouve. Não ouça, querido. Ou dependendo da mesa, você pode até ouvir, mas ó, pare em você. Literalmente, pare em você. Olha esse próximo texto aqui que interessante. É... O que o carvão é para as brasas e a lenha é para a fogueira. O briguento é para atiçar discórdias. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. O livro de Provérbios, ele é uma mentoria. Sim ou não? É uma mentoria. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: sabe aquela pessoa que só fica querendo colocar discórdia? Tá aqui, ó. É como um carvão. É como uma lenha na fogueira. Pessoas tóxicas. Pessoas que só querem ficar brigando. Amigo, sai desse meio, tá? As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem até o mais íntimo do ser. Sabe o que ele está dizendo? O caluniador nunca vai te trazer nada de sem noção. Ele sempre vai trazer algo que parece que, ó, fulano de tal, você viu? O caluniador trabalha com sofisma. O que é sofisma? É uma mentira com uma imagem de verdade. Me dá outro exemplo prático, vou te dar. Lembra Satanás oferecendo pão para o Senhor, Jesus? Ele disse assim: se tu és filho mesmo, transforme esta pedra. Ele está falando algo legítimo, que Jesus tem poder?
Ok, mas o que ele estava dizendo? Ele estava levando Jesus para transformar uma pedra em pão. Jesus poderia? É óbvio que ele poderia. Só que tem um segredo. Tudo que Satanás oferece tem cheiro de pão, tem aparência de pão, mas quando você se alimenta, tem peso de pedra na sua cabeça. Se você pegou, você entendeu algo muito forte. Por quê? Porque parece algo atraente, parece algo saboroso. Nossa, você viu fulano? Oh, você viu aquele escândalo? Você viu fulano, ciclano? Existem líderes, pastores, igrejas, ministérios que vivem em confusão. Por quê? Porque tem amizades com ímpio, tem amizades com tolo, senta na mesa com tolo. E aí a intimidade dele com a esposa é exposta na cidade, é exposta nas ruas, no bairro. No bairro todo mundo sabe. Ah, o fulano de tal agrediu a esposa, não sei o quê, e ninguém sabe se é verdade ou mentira. Só espalha. Como que eu me protejo disso? Amigo, selecione. Você precisa separar. Uma coisa é você servir as pessoas com o que você carrega. Outra coisa é você fazer alianças com elas para ela participar da sua casa, participar da sua vida, participar dos momentos felizes da sua vida. Separe, porque se as coisas estiverem misturadas, as suas consequências vai ser de como alguém que está vivendo no mundo. Não, mas por que eu estou vivendo essa confusão aqui em casa? Porque você permitiu alguém com comportamentos destruidores entrar na sua casa e participar daquilo que seria só para pessoas bons sensos e pessoas com sabedoria participar. E o texto continua. Como uma camada de escória de prata sobre um vaso de barro, assim é o discurso apaixonado que pode ocultar o coração mau. Eita Jesus! Como uma camada de escória, ou seja, uma algo que é desprezível, algo que é descartável, algo que não vale nada. Tá falando assim, ó, sobre um vaso de barro. Assim é o discurso apaixonado que pode ocultar um coração mau. O que é isso, gente? É alguém que tem uma promessa, um discurso lindo, porém que oculta seus interesses. Não porque eu vou fazer, porque vai acontecer. A gente lembra isso muito em processo político, né? Não porque é assim, porque é assado. De repente, quando você vai ver, o coração se revela. Quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios. Tá aqui, ó. Faça essa pergunta: será que tem alguém aí ao seu redor, no seu meio de relacionamento, na amizade, no trabalho, dentro da sua casa, nos seus vizinhos? Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Olha, ou seja, o que é isso? Quem que vai sondar o coração do outro? Só o Senhor. Mas o sábio, ele consegue discernir todas as coisas. O sábio, ele consegue discernir comportamento. Olha, embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de 7 coisas detestáveis. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que sua Bíblia está toda arriscada aí também, né? Ele pode atingir e esconder o seu ódio. Ele pode fingir e esconder seu ódio. Mas a sua maldade será exposta
Em glória a Deus. Essa é a parte que o crente gosta. E aí você glorifica de pé, igreja. Pode fingir. Pode. Pode esconder o que realmente você sente. Mas te prepara que o Senhor vai trazer a luz. Se prepara que o Senhor vai trazer a luz. A Bíblia vai dizer que não há nada oculto que o Senhor não traga a luz. Quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. O que é isso? Sabe aquelas pessoas que criam estratégias para prejudicar o outro sem causa alguma? Esse é o final dessa pessoa. Só não, eu vou prejudicar porque para mim me dá bem, para poder eu atender meu interesse, eu vou poder fazer isso, eu vou. Pode fazer, mas te prepara para a lepra, para o câncer, para a morte. Não é demorada não, é rápida. Para chegar, para ir embora não. Eu já cansei de ver pessoas na cama com doenças que o médico não conseguia descobrir o que era, não tinha diagnóstico. E aí quando você olhava a biografia da pessoa, amigo, ele só estava colhendo aquilo que ele tinha plantado. E nesse momento, não cabe misericórdia. Não cabe, porque a sua misericórdia não vai transformar ele. A sua misericórdia não vai mudar, não vai levar aquela pessoa ao arrependimento. A única coisa que você tem que fazer, ó, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas artimanhas, das suas conspirações, das suas estratégias para prejudicar as pessoas e se dar bem. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira conduz à ruína. Eu vou te falar. Esse 26 aqui veio para sacudir, sim ou não, gente? Eu te desafio depois você ler novamente esse 26. Isso aqui é um treinamento para a vida. Mas se você pegar um adolescente e fazer uma caminhada aqui em Provérbios, ele vai para a vida preparado, meu irmão. Ele vai aprender o que é temer ao Senhor, como buscar o Senhor, como discernir o tolo, como discernir o insensato, como ser sábio, como escolher uma esposa. Ei, glória a Deus. Isso é a palavra de Deus. Nada melhor. Isso aqui não tem nada de mim. Isso tudo que está aqui é o que o Espírito Santo tem disponível para nós hoje. Então reflita isso. Reflita. Nossa, me confrontou porque eu tenho esses comportamentos. Não tem problema. Se arrependa. Mude. Mude de mentalidade. Mude de comportamento. Mude de amizades. Faça aliança de amizades com pessoas que querem que você amadureça, que você cresça, que você avance, que você voe em Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e que o Senhor possa nos preparar amanhã, assim querendo Ele. Deus te abençoe. Um abraço.